Pretos e pardos que compõem a população negra do país são maioria entre os trabalhadores subutilizados ou desocupados. É o que mostra o informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado nesta semana pelo IBGE. Atualmente, os negros representam 55,8% da população brasileira, sendo quase 55% da força de trabalho. Para falar sobre essa desigualdade brutal que atinge a população negra, eu converso com o técnico do DIESE, Tiago Soares. Boa noite, Tiago, tudo bom? Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite a todos, boa noite. Tiago, apesar do tímido avanço da inclusão de negros e negras no mercado de trabalho, por que esse grupo, historicamente, ainda sofre com a exclusão? Esse grupo ainda sofre, os negros ainda sofrem com a exclusão por conta da herança, da herança escravocrata do Brasil. Se a gente olhar, historicamente, o Brasil teve um processo escravagista de 350 anos e uma ausência de políticas públicas para essa população após a abolição. Então, a gente percebe que as leis que impediram essa população de estudar, impediram essa população de possuir terras, elas criaram uma condição que impediu com que a população negra ela atingisse, enfim, ou ela tivesse condições de ter um trabalho mais digno, de ter uma condição mais digna de vida. Então, de certa forma, o que nós estamos vendo hoje, apesar das políticas que teve nesses últimos anos, ainda é um reflexo de uma grande diferença, que todo esse período acarretou para essa população e para o Brasil como um todo. Chega a ser um avanço tímido, né? Sim, seria uma gota de água num oceano muito grande, numa piscina, vamos dizer um oceano, mas uma piscina. Então precisa ter um avanço dentro dessas políticas para que a mitigação desses problemas estruturais sejam mais fortes, sejam mais consistentes. E, Tiago, quais são os reflexos que esta exclusão ela pode trazer nos rendimentos mensais, por exemplo, e na economia brasileira? Esses dados do IBGE, esses últimos dados do IBGE, eles mostram, Mostra, por exemplo, que os negros eles recebem 73,9% a menos do que a população não negra, as pessoas brancas. E essa diferença, ela tanto se refere quanto ela se refere a pessoas com ensino superior ou não. Escolaridade? Exato, com escolaridade. E é até importante citar, que essas diferenças ela é tão estrutural que a instrução, ela é um fator que apenas diminui, mas ela está atravessada de desigualdade, Então, a gente consegue ver que, pela falta de acesso, durante muito tempo, pelo grande número de analfabetos ainda, na população negra, isso afeta o rendimento dessas pessoas. Aqui no Brasil, a instrução ela ainda é um espaço que aglutina a renda, que permite que as pessoas elas consigam aumentar o seu rendimento mensal, Mas, por conta dessas diferenças e por conta dessas desigualdades, ainda mesmo sendo a educação um espaço, um elemento de paridade, de igualdade, ela não consegue chegar, ela não consegue ser esse elemento de igualdade devido a essa diferença tão grande que ainda existe. A gente pode dizer também que esse grupo, ele é um grupo que predomina a informalidade, por exemplo. Exato. Isso é histórico também, Se a gente pegar historicamente num processo do período antes da abolição, a gente vai ver que tinha as negras de ganho, Que a gente pode falar que seria o início dessa informalidade. Então, já é algo que está, de certa forma, histórico, é algo histórico na nossa população, na população negra, E aí, enfim, tem as diferenças regionais, como no norte tem um pouco mais, enfim, mas é algo que é, maior na população negra do que na população branca. Se destaque mais em algumas regiões, Sim, inclusive é importante citar os rendimentos, Apesar que nós costumamos olhar a informalidade como algo dado, mas mesmo na informalidade a questão de raça, ela interfere, ela joga contra, de certa forma, com relação aos rendimentos, porque os rendimentos ainda são bem díspares, Sim. A informalidade para as pessoas brancas, os rendimentos estão quase em R$2.000 e para a população negra é menor, bem menor, R$1.000, 1.000 e pouco.
Tiago, na sua opinião, como combater, né, a discriminação racial no Brasil? Como começar? Eu acho que nós tivemos, na década passada, né, se a gente olhasse mesmo esses dados do IBGE, que analisou vários cenários, analisou saneamento básico, analisou moradia, enfim, rendimento, o ponto que teve maior avanço foi a educação. Né? Mesmo com as disparidades da educação com relação à trajetória escolar, a gente vai ver que em vários elementos a educação, o aumento da população negra, tanto no ensino superior, enfim, quanto no ensino médio, foi maior. Então, acho que políticas públicas, tem que haver um aumento de políticas públicas nesse sentido, né? Talvez retomando um pouco do que aconteceu na década passada, para que a gente continue utilizando a educação como elemento para que se atinja a igualdade, né? Perfeito. Tiago, obrigada, viu, pela sua participação. Sexta-feira tem mais GS. Ah, tá. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada mais uma vez.